A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meu nome é Antônio Januário, venho aqui mais uma vez trazer uma participação para a Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 13 para o dia 27 de junho de 2021, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. Esta é a última lição deste trimestre, que segue com o tema Dons Espirituais e Ministeriais. A nossa lição é a lição da CPAD e comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Então, sendo esta a última lição do trimestre, e o texto bíblico está em Efésios, no capítulo 3, versículo 8 a 10, e 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10. O texto áureo diz: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3, versículo 10. A verdade prática: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Texto bíblico, Efésios 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro, capítulo 4. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vemos o texto bíblico. Agora a nossa introdução diz: o Altíssimo revelou para a Igreja um ministério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Os dons espirituais, primeiro ponto. Os dons espirituais e ministeriais são diversos. Primeiro item, são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, 8 a 10, são mencionados 9 dons
do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6, 8 e 1 Coríntios 12, 28 a 30 e 1 Pedro 4, 10 e 11. Hebreus 2, 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 e 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então aqui, dons na esfera congregacional, em Efésios 4, 7, 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial. Então, tanto congregacional como ministerial. Segundo item, são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Dádivas do Pai, terceiro item. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar seu Filho amado para salvar o mundo. João 3,16. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo. Isto é, qualquer ser humano carece ou carente da graça do Pai. Letra B. Dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. E a letra C, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, 2 Coríntios 5,19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Então vemos aqui neste primeiro ponto, falando aqui da multiforme sabedoria de Deus. Multiforme quer dizer muitas formas da sabedoria de Deus. Em 1 Pedro 4 a 10 fala desta multiforme sabedoria, que é várias formas, estados diversos. Romanos 12, a partir do versículo 3, ali está dizendo, pela graça de Deus digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fala destas formas da sabedoria que Ele
ministra na sua igreja através dos dons espirituais. E quando fala aqui de dons ministeriais e dons congregacionais, então leva-nos a perceber deste conselho que Paulo estava aqui no capítulo 12, a partir do versículo 3, então é citado: se é ministrar, se é ministério, que seja em ministrar; se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, no capítulo 12, a partir do versículo 3 da carta aos Romanos, nós temos aqui o conselho de Paulo, com referência a estas formas distribuídas, né, da sabedoria de Deus na sua igreja. Vamos aqui para o segundo ponto: bons dispenseiros dos mistérios divinos. Com sobriedade e vigilância, o dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade, a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3:2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é o oposto disso, nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então vemos aí, né, o primeiro item, depois vamos falar aqui a respeito. Item 2, amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas, amar sem esperar receber coisa alguma. É parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4:9. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com as coisas, com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não, etc. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. O item 3. O dispenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo tem de ser administrada por ele com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos
que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então vemos aqui que nosso escritor traz em memória a palavra sobriedade, né? Sobriedade. Existe essa palavra aqui de um termo grego para sóbrio, que é uma definição de Champlin: mente sã, razoabilidade, bom juízo, moderação, prudência e castidade, para a qualidade da pessoa que é sóbrio, né, que tem esse comportamento com sobriedade. Aqui lembra-nos, pelos conselhos de Paulo, a respeito do uso do vinho, né? Aqui está dizendo: por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. Que quando o indivíduo se embriaga com o vinho, o que acontece? Naturalmente ele se torna viciado e, quando embriagado, está sujeito às confusões, a contendas, a dissolução. Então nós vemos alguns textos bíblicos que nos informam a respeito, né, deste comportamento que gerou grandes fracassos na vida de alguns. Gênesis apresenta a história de Noé, que se embriagou com vinho dentro de sua tenda, e Cã, o filho de Noé, entra dentro da tenda, vê seu pai nu, e aí ele sai fora e fala com seus irmãos. E esse comportamento de Cã faz com que haja sobre ele uma maldição. Porque se era Noé que estava embriagado, por que a maldição não ficou só sobre Noé? Mas existe um pensamento, um posicionamento a respeito da embriaguez de Noé. A história bíblica apresenta Noé plantando uma vinha assim que ele sai da arca. E com a colheita daquela vinha, o fruto da uva, ele faz um suco e ele se embriaga com o suco da vinha. É percebido que Noé foi surpreendido, porque aquela era a primeira colheita da primeira vinha plantada pós-dilúvio. É entendido que com a mudança climática que houve do tempo antediluviano para o pós-diluviano, houve uma frequência de mudança em muitas áreas da natureza,
entre os animais, né? É visto que Noé tem facilidade para colocar um casal de cada animal conforme a história bíblica apresenta. Mas, quando estes animais saem da arca, cada casal toma seu rumo, a chuva que caiu no dilúvio, ela passa a ser distribuída de formas a não gerar estragos na natureza, quando antes era um orvalho que subia e regava toda a relva. Então houve uma mudança. E Deus havia advertido os filhos de Adão sobre isto, Adão e Eva, porque a terra ia produzir espinhos e abrolhos. Então a natureza passa a sofrer mudanças rapidamente após o dilúvio. Então é possível que Noé foi surpreendido com a fermentação do suco daquela uva. Então, quando Cã entra para dentro da tenda de Noé e vê seu pai nu, aí, ao invés dele colocar a capa, cobrir seu pai, ele sai de dentro da tenda, levando uma notícia para seus irmãos. Essa expressão falou com seus irmãos fora, isso dentro de uma aplicação no conceito de ética que Cã leva essa palavra para fora no sentido de deboche. Ele debochava de seu pai junto com seus irmãos. Então, quando Noé fica sabendo do comportamento de Cã, ele começa então a profetizar que Cã seria servo de seus demais irmãos. E por aí o poder do pecado entrou na vida de Cã, e toda a sua genealogia passa a ser uma geração afastada de Deus. Então, o uso inadequado do vinho passa a gerar confusão, contendas. Então, por isso o texto, a história sagrada recomenda, né, que os santos de Deus tenham cuidado, né, com o uso destas bebidas, né? Jeremias, no capítulo 35, ele tem contato com os filhos de Recabe, Recabe, filho de Jonadab. Então, a história bíblica diz que Deus fala com Jeremias, chama os filhos de Jonadab, os recabitas, leva eles para o templo e oferece a eles vinho. Porque Jonadab havia dado um mandamento para seus filhos há 200 anos atrás, com respeito ao uso do vinho, que eles não deveriam fazer uso do vinho, não deveriam beber vinho. E parece que nem plantar uvas, né, vinhas. E isto serve como mandamento e eles obedecem na íntegra. É interessante que quando Jonadab começa a ser apresentado na história bíblica, está em
Segundo Reis, no capítulo 10, a partir do versículo 15, ele tem um encontro com Jeú. Jeú estava sendo usado nas mãos de Deus, pelo Espírito de Deus, para fazer juízo na casa de Acabe. Ele terminava de matar a rainha Jezabel e estava indo à procura de mais parentes de Acabe para continuar fazendo juízo divino, para continuar subjugando, para que pudesse então assumir o trono de Israel. Então ele encontra com esse Jonadab, né? Jonadab. E o lugar que encontra Jonadab com Jeú é um lugar chamado Bet-Eked, que quer dizer Casa da Tosquia. Era um local onde os pastores encontravam para fazer a tosquia das ovelhas, né? E justamente neste lugar ele faz a pergunta para Jonadab. Jeú pergunta para Jonadab: reto é o teu coração como o meu é reto com o seu coração? Reto é o teu coração como é reto o meu coração com o teu coração? É uma pergunta. E dentro deste momento de encontro e com esta pergunta que Jeú faz para Jonadab, começa então Jonadab entrando para dentro do texto histórico sagrado e ele vê Jeú fazendo os grandes julgamentos, sendo usado pelo Espírito de Deus, com a proporção de um revestimento de autoridade divina na sua vida. E ele confronta toda a casa de Jezabel, de Acasias, e os demais filhos de Acabe, a ponto de destruir todos os filhos de Acabe, e ele assume então o comando do trono de Israel por 27 anos. Então Jonadab, com certeza, ele observa que para ter comunhão com Deus, para ter uma vida de sobriedade, é preciso de afastar de certas coisas, de certos usos que não agrada o Espírito de Deus. Então, neste tempo, Jonadab se separa, né? Ele está com Jeú. O coração dele é reto, como era reto o coração de Jeú. Então a retidão faz parte desta tomada de decisão de todo servo de Deus que procura ter uma comunhão com Deus, que procura ter temor de Deus, que procura ter uma busca por tudo que é sagrado. Se ele espera a vinda de Cristo, ele quer cumprir os conselhos deixados pelos santos apóstolos. Então Paulo ele fala a respeito do vinho: não vos chegueis ao vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então não há acordo
entre ser cheio do Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, ser usuário, né, ou um ébrio, fazer-se embriagado, né, são comportamentos que não está ligado àquele que quer servir a Deus. Então, temos aqui estes conselhos da palavra de Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto, já terminando. Os dons espirituais e o fruto do Espírito. O primeiro item, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à Igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Então, em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais, para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Os dons espirituais e o amor cristão, que é o segundo item. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, capítulo 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Sem o amor nada adianta ter os dons espirituais. Terceiro item, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer, a sua igreja, uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente do que os dons espirituais, né? Então vemos aqui em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, o Senhor, quando responde ali uma pergunta, quando alguém entra em um tratado de fazer perguntas para Cristo, então ele pergunta se tal pessoa conhece esse mandamento e como ele é. Então é dado essa resposta: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento,
e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui há este resumo de Paulo, quando tratando a respeito dos dons espirituais, mas que ele mostraria um caminho ainda muito mais excelente, que é o amor. Pedro, na sua carta, ele diz que o amor deve ser não fingido. Então, para que se compreenda onde verdadeiramente existe amor, é preciso ver a ação. A qualificação do amor, ela é apresentada com as específicas manifestações de práticas, não só palavra, mas ações. Em todo o assunto onde a igreja primitiva exerceu, quando tudo era comum, a gente pode ver o início de Atos, a igreja nascendo, crescendo em Jerusalém e concordando com tudo que Jesus ensinou. Quando ele dizia sobre aquela parábola, falando com o doutor da lei, com o levita, com o sacerdote, mostrando que a sua obra, a igreja, que seria alicerçada sobre ele que era a rocha apresentada por Deus. Então, seu povo, seus servos, discípulos e apóstolos, deveria ter uma conjuntura espiritual que fizesse diferença na terra. Desde os primórdios, nós vemos que os legalistas tentaram mudar, como atrapalhou muito na obra de Deus, a ponto de a nação de Israel ser considerada como as demais nações. Por quê? Porque foram perdendo sua identidade conforme iam tendo conhecimento da palavra, mas rejeitando cumprir a palavra. Então, a igreja da nossa geração, por isso aqui o comentarista está chamando para uma volta para este tema, o amor, porque o amor é o caminho mais excelente. Não adianta grandes mensagens. Hoje vemos o mundo, o mundo cristão, a nossa nação principalmente, com diversas denominações